Então, eu gostaria que a gente falasse sobre isso, a questão da internet como um perigo realmente real para a criança, para o pré-adolescente, para o adolescente e para o adulto também, né? Que não tem percebido, mas também está ali envolvido, né? Quase que 24 horas. Exatamente, Karina. Olha só, gente, eu que trabalho diretamente com assuntos relacionados à sexualidade infantil, à pedofilia, abuso sexual, é impressionante o número de crianças que têm tido o seu desenvolvimento sexual e emocional totalmente deturpado e prejudicado por causa das redes sociais e acesso livre à internet. A internet é maravilhosa, eu amo tudo que ela nos proporciona, tudo que é bom, mas a gente precisa entender que existem pessoas perversas, e quando eu falar perversa, entenda perversão da psicologia, da psicanálise, de estrutura perversa, e pessoas que às vezes não têm uma estrutura perversa, mas têm atos perversos, embora não tenha a estrutura psíquica perversa, mas tem atos perversos. E só para começar, eu quero dizer para vocês que existe uma rede de pedofilia no mundo todo que investe bilhões, não são milhões, são bilhões de dólares, de euros, atrás das nossas crianças. Tá? Existe um mundo aí na Deep Web, existem grandes nomes envolvidos nessa rede da pedofilia, existem pessoas enormes que estão trabalhando 24 horas por dia para ter o teu filho, para ter a sexualidade do teu filho aqui na mão dessa pessoa, para abusar o teu filho, para deturpar a mente do teu filho. Só que muitas pessoas agem de maneira escrachada, outros agem de maneira mais sutil, mais... E aí que está o perigo. Tá? Então, nós temos vários exemplos. Trazendo o filme que veio, né, à tona, justamente eu falei dele, não só pela cena que todo mundo colocou, mas eu assisti o filme, fiz uma análise e eu fiquei muito preocupada com a forma que a violência física, emocional e sexual foi colocada. Não, mas é arte, isso é censura. Não. Arte é arte. Agora, a gente fazer apologia e dizer que aquilo é para adolescente e colocar adolescente numa cena de pedofilia, numa cena de abuso sexual, isso inclusive vai contra as leis do nosso país, né? E isso ficou muito claro, fora outras violências tratadas como piada, incentivo ao consumo do álcool na adolescência, uma vida sexual bem descomprometida, bem de que não está nem aí para o sentimento do outro. E aqui muita gente fala, ai, cuidado com o moralismo. Não, gente, a gente precisa sim falar mais sobre essas questões, porque hoje tudo as pessoas desvirtuam o discurso, né? Mas isso é Uhum. fato, o adolescente não tem maturidade. Gente, adolescente não sabe nem se defender de abuso. Então o filme trouxe o abuso sem nenhuma reflexão. Um adolescente assiste aquilo sozinho, ele sofre abuso, ele acha que é normal, porque não houve reflexão nenhuma, só jogou a cena, os meninos saíram correndo e acabou. É, teve, Claro que isso é apologia. E teve Claro. gente que veio falar, mas ali só está demonstrando o que existe na sociedade, não sei o que, isso é como um alerta. Como um alerta, não, eu acho que é como um alerta se você mostra uma solução, se você realmente alerta, ali só mostrou como coisa natural, não alertou Isso. e não ensinou nada, né? Não, não ensinou, não conscientizou, falou só assim, só jogou e depois ainda promoveu o pedófilo. Isso que foi que eu achei mais triste, ainda foi no final o pedófilo ser promovido a ter contato com todos os outros adolescentes. E a cena final ainda, que ele dando um tapa no bumbum do menino e aquela narração com um tom realmente de perversão, né? Olha, fulano gosta disso, enfim. Mas esse é só um exemplo, o filme foi só um exemplo de vários. Por exemplo, tenham muito cuidado com os tais de animes. As crianças estão sendo engolidas por animes. E tem animes, eles vão para dois pontos que duas grandes pesquisadoras americanas, não sei nem se o livro está aqui, mas eu queria até indicar para vocês. Se eu soubesse, eu tinha
se eu tivesse lembrado, eu tinha colocado aqui para indicar para vocês, mas é A Infância Perdida, o nome do livro. E elas pesquisaram por 14 anos aquilo que mais vem afetado as crianças. E elas descobriram que é justamente a violência e a erotização infantil, que tem realmente roubado a infância das crianças. E aí os animes, a base dos animes é violência e sexualização pesada de crianças e adolescentes. Mas são coisas tão pesadas que até pra gente adulto que tem contato, a gente fica assim, meu Deus, o que é isso? Entende? Só que os pais veem os filhos jogando os games, jogando, né, ou assistindo os animes, e falam, não, é só um desenho japonês, aquele japonês tem um olhão, a bocarra e não sei o quê. É só isso mesmo. Não. É muito sangue, é muita violência, e eu tenho atendido muitos casos de pais que estão com seus filhos realmente perdidos, erotizados, bagunçados em sua sexualidade por causa do vício nos animes. Os pais, olha, tá só um joguinho. Ali tem muito perigo. Se você não sabe o que é animes, pergunta a seu filho. Filho, você ouviu falar de animes? Ah, eu ouvi falar. Só faz assim para você ver. Tomem muito cuidado. Então, são filmes, são músicas, as músicas do aplicativo, né, o TikTok, tem muita sexualização. São crianças que têm dançam demais, enfatizando a parte íntima. Gente, a gente precisa entender que tudo isso afeta diretamente o desenvolvimento sexual da criança. Vai afetar as bases emocionais da criança. Por quê? Vou explicar em alguns segundos para vocês. Na formação da nossa sexualidade, na infância, a base que tem que ser formada é a afetividade. Depois, na adolescência, é que o erótico vai entrando aos pouquinhos. Entende? Mas a criança não está pronta para receber algum conteúdo erótico aqui, porque ela não tem base afetiva. O erótico só faz sentido quando há afeto, porque senão vira só encontro de corpos. E aí, na infância, o que a gente percebe? Um investimento bilionário desenfreado para erotizar crianças. Por quê? De acordo com essas pesquisadoras americanas do livro A Infância Perdida, sobre sexualização precoce, ela diz o seguinte: não há mercado mais lucrativo do que sexualização, pornografia e violência. Então, os grandes marqueteiros com pensamentos perversos estudam o que realmente chama a atenção de crianças e adolescentes porque eles querem formar os seus consumidores vitalícios. E se eu alcanço a criança na sexualização e na violência, eu tenho muito a lucrar com esse ser humano. Então, gente, não é teoria da conspiração, é ciência. E isso independe da idade, né? Porque às vezes eu vejo mães postando foto, né, com o bebezinho nu, peladinho, ou a menina assim, ai, olha aqui minha filhinha hoje aqui molhando o jardim, às vezes de biquininho sem a parte de cima. Sabe, para o pai, para a mãe, para a própria criança, fala, isso aqui não tem nada a ver, mas para um pedófilo isso é um prato cheio. Ou eu estou errada? A gente, para os nossos olhos, aquilo é puro, não tem nada demais. Mas muitas vezes, para o jardineiro que está ali do lado, às vezes ajudando a molhar a planta, ele pode ter um olho perverso. Para a pessoa que viu aquela foto aqui do lado, ele pode estar do outro lado se masturbando, vendo a menininha molhar a planta. Então a gente tem que ter cuidado até com bebês, não é? Porque hoje em dia cada vez parece que eles estão buscando abusar, quanto mais novo ainda, está se tornando maior o número de casos? Sim, os pedófilos e abusadores estão preferindo crianças mais novas porque elas estão na fase pré-verbal, elas não falam. Então, não uma criança de 2 anos falar. Exatamente, uma criança de 2 anos falar que o tio tá pegando aqui na minha parte íntima, por fazer, não, tá confundindo, é muito pequeno e tal. Então, eles abusam em qualquer idade, tá? Agora, os bebezinhos e as crianças menores realmente são atacadas e os adultos têm dificuldade de acreditar quando elas relatam, né? Em relação à exposição do corpo das crianças, a gente tem que ter cuidado, gente, porque existem paparazzis da pedofilia, tá? Então, não troca seu filho em lugares públicos. A gente agora vai deixar de viver, infelizmente. A não ser que você queira expor seu filho e, igual uma delegada... Até questão em clube, né? Em clube, assim, na praia, exato. em clube. Eu lembro Tenha que cuidado, logo... às vezes... Eu já tive com pessoas, com amigos, assim, e com o Henrico eu sempre botei eu faço uma cabaninha, assim, para trocar.
E sempre tive essa preocupação também, porque a gente somos pessoas públicas, sempre parece que tem mais gente olhando, mas eu sempre me preocupei com isso, sabe, de preservar. E eu lembro que eu já viajei com pessoas que estavam comigo e falavam, Karina, bobeirinha, ela é criança, ninguém nem tá vendo. Falo, pô, mas se tá batendo uma foto, se tá, sabe, exatamente o que você falou, existem pessoas que têm esse olhar, Uhum. né? Essa Sim, doença. gente. Uma seguidora minha descobriu, um parente dela, descobriu que a criança estava num site, um parente que trabalhava na delegacia e tudo mais, num site pornográfico. Entendeu? A filha estava num site pornográfico, num site de pedófilos que a justiça, a polícia tinha encontrado, enfim. Né? E são fotos que eles tiram em praias. Então, assim, então minha filha não vai poder mais em praia. Não pode, a gente está falando de expor a nudez. Além desse risco, tem outra questão que é muito importante comentar. A gente tem que ensinar para a criança, desde cedo, os conceitos de privacidade, de intimidade, de partes íntimas. E nesses cursos, a gente tem que apresentar para a criança o quê? Filho, as suas partes íntimas são tão importantes, tão especiais, que existem roupinhas só para elas. E elas sempre ficam guardadinhas, porque são partes só suas, fazem parte da sua intimidade. Tá? Então as pessoas não podem aí estar vendo suas partes de qualquer maneira, não. Mamãe, papai, a doutora, a tia da creche e tal, que lhe ajuda no banho, né? Quando é uma criança menor. Sim, mas é essa rede de segurança que pode. Outras pessoas não podem estar vendo você, porque é sua parte íntima. Mamãe anda pelada na rua? Papai anda pelado na rua? Não, por quê? Porque é nossa intimidade. Então, o mesmo cuidado que a mamãe tem com a intimidade da mamãe, eu também tenho com a sua. Se você troca a sua criança na rua, qual o conceito de intimidade você está passando para ela? Né? Uhum. Então, tem a construção que faz parte da construção da sexualidade da criança, os conceitos de intimidade e privacidade, que ajuda na formação do sentimento de pudor, que é fundamental para a sexualidade da criança e do adulto a vida toda. E não confunda pudor com tabu, tá, gente? Tabu é preconceito, é total. Pudor não. Pudor é a vergonha saudável. Não. Até eu não vou soltar pum na frente de todo mundo porque eu tenho pudor. Eu não vou fazer Uhum. sexo na frente de todo mundo porque eu tenho pudor. Eu não vou fazer sexo numa piscina, como foi o caso que a gente descobriu essa semana, um casal fazendo sexo na piscina, porque eu tenho pudor. Então, casais que fazem sexo em qualquer lugar e que trocam cara espirrado em qualquer lugar, eles têm um problema na formação do sentimento de pudor.